O conflito entre Israel e Irã teve uma escalada no fim de semana com mais de 224 mortos no Irã e 22 em Israel até o começo desta segunda-feira, de acordo com autoridades dos dois países. Israel bombardeou bases militares, depósitos de combustível e o aeroporto de Mashhad. Já o Irã revidou com mísseis e drones contra Tel Aviv, Jerusalém e Haifa, atingindo principalmente refinarias e áreas residenciais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu cessar-fogo, mas as hostilidades continuam. A Confederação Nacional de Municípios confirmou que uma comitiva de políticos brasileiros formada por prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários de diversos municípios deixou Israel e chegou em segurança à Jordânia. E o aumento da tensão no Oriente Médio acende um alerta para o mercado de fertilizantes. Isso porque cerca de 17% das importações brasileiras de ureia são provenientes do Irã. Além disso, os preços internacionais dispararam recentemente, o que pressiona as margens para a relação de troca dos produtores brasileiros. Então, sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o analista de inteligência de mercado da Agrinvest, o Jefferson Souza, que já aparece aqui conectado com a gente. Obrigada, viu, Jefferson, aqui pela sua disponibilidade. Obrigado, Priscila. É um prazer conversar com todos vocês. Ô Jefferson, eu queria que você começasse falando sobre essa relevância do Irã no mercado internacional de fertilizantes e também incluindo aqui o Brasil. Excelente. Primeira coisa importante, Priscila, o Irã ele tem uma capacidade de produção de cerca de 9 milhões de toneladas de ureia. Não é que ele produz tudo isso, mas ele, obviamente, se as coisas correrem bem, ele poderia produzir. O que é importante a gente dizer é a exportação iraniana de ureia supera 5 milhões de toneladas. Como você mencionou, segundo os dados que nós compilamos, por volta de 17% a 20% do volume que o Brasil importa vem do Irã. Então, significa que uma escalada como essa, obviamente, deixa em xeque todo o fornecimento do país. E também você tem uma rota logística muito importante no Estreito de Hormuz. Cerca de 41% a 42% dos fertilizantes nitrogenados passam por ali para serem entregues ao redor do globo. Então, significa que você tem o Irã no centro das atenções, mas você tem o canal logístico, que também é importante. E aqui para o Brasil, pensando que os produtores já estão se preparando para a safra de verão, a gente pode considerar um impacto tão grande, por exemplo, quanto foi a guerra da Rússia com a Ucrânia na questão desse fornecimento desses insumos? Olha, a primeira coisa, Priscila, a gente tem que entender que nesse caso a gente está falando mais de nitrogenado particularmente. Tem alguma coisa de fosfatado, mas o foco é nitrogênio, olhando para a ureia, propriamente dita. Então, não tem como a gente comparar com a Rússia, que era um fornecedor de MAP, de cloreto, etc. No caso do Irã, nós estamos falando de ureia. Então, hoje, o foco principal fica no nitrogenado por aqui. Tá, a ureia é o mais importante, é o que está mais evidente, como você falou, mas como é que está o comportamento das cotações de outros fertilizantes no mercado internacional? Elas foram ou não impactadas, Jefferson? Diretamente por esse conflito não foram impactados. Nós temos outros fatores que acabam impactando o preço do fósforo, mas não tem nada a ver com esse acontecimento. Tá. Por enquanto, o único fertilizante que realmente sofreu foi a ureia, realmente. E qual que é a tendência para a relação de troca entre grãos e fertilizantes diante dessa alta dos preços internacionais? O que você está projetando? Priscila, a primeira coisa que a gente tem que olhar para a troca é a seguinte. Nesse momento você tem o milho em queda e você tem a ureia subindo dessa maneira. O poder de compra do produtor, ele cai, obviamente. Eu fiz uma conta, a relação de troca de maio até agora para o milho, ela sobe 15 sacas por tonelada no Mato Grosso, se eu projetar o incremento que eu tive na semana passada. Está totalmente fora do padrão para essa época do ano. Então, significa que o produtor rural brasileiro ele está numa situação bastante complexa, porque ele tem ainda mais de 70% dos volumes de fertilizantes para o milho e safrinha para serem comprados. Então, significa que isso é muito importante para a formação do custo de produção para a próxima safra. Entendi. Eu quero agradecer muito, viu, Jefferson, aqui sua análise para a gente. Obrigada por enquanto. E a gente fala novamente, para acompanhar aqui tudo que está acontecendo. Obrigada. Obrigado você, conte comigo. Um abraço.